Quando você começa a assistir Naruto, você vê um garoto barulhento e hiperativo. Ele está sempre pregando peças e se metendo em encrencas. É fácil pensar que ele é só um palhaço da turma, um encrenqueiro buscando atenção. Mas e se eu te dissesse que há uma verdade chocante escondida bem na sua frente? Um segredo tão triste que muda como você vê toda a história. A maioria das pessoas só percebe essa verdade muito mais tarde no anime, mas ela está lá desde o primeiro episódio. A história de Naruto não é apenas sobre um garoto que quer ser o maior ninja. É sobre uma criança que foi condenada por sua própria vila por uma razão que ele nunca teve permissão para saber. É uma história de isolamento profundo e cruel. O grande segredo é este. Todos na Vila Oculta da Folha sabiam algo sobre Naruto que ele não sabia. Eles sabiam que selado dentro daquele garotinho estava a Raposa de 9 Caudas, o mesmo monstro que havia atacado sua casa 12 anos antes. Essa besta, conhecida como Kyuubi, ceifou inúmeras vidas, incluindo a do amado quarto Hokage, Minato Namikaze. Os aldeões viam Naruto não como uma criança, mas como a encarnação viva de sua maior tragédia. Eles olhavam para ele e viam o monstro que destruiu suas famílias e sua paz. Esse único e terrível fato definiu toda a existência de Naruto antes mesmo de ele aprender seu primeiro jutsu ou fazer seu primeiro amigo. Agora, é aqui que a história fica ainda mais trágica. Você pode pensar, ok, mas por que ninguém simplesmente explicou isso para ele? A resposta está com o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Após o ataque, o terceiro Hokage emitiu um decreto. Ele proibiu qualquer um de falar sobre a Raposa de 9 Caudas selada dentro de Naruto. Ele fez isso com boas intenções, esperando proteger o garoto de ser visto apenas como uma arma ou um monstro. Ele queria que Naruto tivesse a chance de uma vida normal, onde as pessoas o conhecessem por quem ele era. Mas essa lei, bem intencionada, saiu pela culatra da maneira mais dolorosa possível. Em vez de proteger Naruto, o silêncio criou um vazio preenchido com medo e ódio. Os adultos, que se lembravam do ataque, não podiam falar sobre a raposa, então eles apenas trataram Naruto com frieza e nojo. Eles ensinaram seus filhos a ficarem longe dele. Assim, Naruto cresceu completa e totalmente sozinho. Um pária em sua própria casa. Ele era cercado por sussurros que não conseguia entender e olhares que não conseguia explicar. Ele sentia o ódio todos os dias, mas não tinha ideia do porquê. Ele era apenas um garoto, e o mundo o odiava por um crime que ele nem sabia que existia. Esta foi a verdadeira prisão que a lei do terceiro Hokage criou. Imagine ser uma criança pequena. Você anda pelas ruas, e todo adulto que você encontra ou vira as costas para você ou te olha com puro desprezo. Os lojistas se recusam a te vender coisas. Pais puxam seus filhos para longe como se você estivesse carregando uma doença. Você tenta entrar em uma brincadeira e as outras crianças correm gritando ou te chamam de nomes. Essa era a realidade diária de Naruto. Ele era um pária, tratado como um monstro, mas nunca entendeu o motivo. Ele era apenas Naruto. O silêncio imposto pelo terceiro Hokage significava que sua existência era um mistério preenchido de dor. Ele era punido por um pecado do qual não tinha consciência, vivendo na sombra de uma besta que não sabia que carregava. Esse isolamento profundo teve consequências devastadoras para sua infância. Naruto era um órfão sem família para cuidar dele. O terceiro Hokage lhe deu um pequeno apartamento e uma mesada magra, mas mal dava para sobreviver. Ele estava frequentemente à beira da fome. Pense nisso por um segundo. O herói da história, filho do quarto Hokage, foi tão negligenciado por sua vila que quase morreu de fome. Ele teve que aprender a se virar sozinho desde muito jovem, sem ninguém para ensiná-lo, confortá-lo ou até mesmo preparar uma refeição adequada para ele. Sua solidão era tão profunda que era uma dor física, uma fome constante por comida e afeto. É daí que vem sua famosa obsessão por ramen. Por que ramen? Porque era uma das poucas coisas que ele podia pagar.
mais importante, era um lugar de conforto. O dono do Ishiraku Ramen Bar, Teushi, e sua filha Ayami estavam entre as pouquíssimas pessoas em Konoha que tratavam Naruto como um ser humano. Quando ele se sentava no balcão deles, ele não era a raposa demoníaca. Ele era apenas um garoto faminto. Eles o serviam uma tigela quente de macarrão com um sorriso. Aquela loja de ramen não era apenas um lugar para comer. Para um garoto que não tinha nada, era um santuário. Representava calor, aceitação e uma breve fuga da fria realidade de sua vida. A fome e a solidão constantes moldaram sua personalidade de maneiras que são frequentemente mal compreendidas. As pessoas veem seu comportamento barulhento, exuberante e às vezes irritante e simplesmente o descartam como um palhaço da turma. Mas nunca foi apenas sobre ser engraçado. Cada pegadinha, cada declaração em voz alta de "eu vou ser Hokage", cada pichação que ele fazia no monumento dos Hokages era um grito desesperado por atenção. Era a maneira de uma criança forçar o mundo a reconhecer sua existência. Em sua mente, era melhor ser repreendido, perseguido e odiado por algo que ele fez, do que ser ignorado e odiado por uma razão que ele não conseguia compreender. Ser invisível era um destino pior do que ser desprezado. A persona pública de Naruto era um mecanismo de defesa. Ele construiu uma máscara de bobagem e desafio para esconder a ferida profunda e aberta de sua solidão. Aprendeu muito cedo que, se fosse quieto e tentasse se encaixar, seria simplesmente ignorado. A vila fingiria que ele não existia. Mas se ele fosse barulhento, perturbador e causasse problemas, ele não poderia ser ignorado. As pessoas tinham que olhar para ele. Elas tinham que reagir. Mesmo que essa reação fosse raiva e punição, ainda era uma forma de conexão, por mais distorcida que fosse. Era a prova de que ele era real, de que ele estava ali. Essa é uma profunda verdade psicológica sobre seu personagem. Naruto preferia a atenção negativa a nenhuma atenção. Suas pegadinhas eram um exemplo perfeito disso. Quando ele pichou os monumentos dos Hokages, não foi apenas uma brincadeira infantil. Foi uma declaração. Ele estava desfigurando o próprio símbolo da vila que o rejeitava, forçando a todos, incluindo o próprio Hokage, a prestar atenção nele. Quando Jonins e Chunins eram enviados para persegui-lo, ele era, por um breve momento, o centro do mundo deles. A perseguição era um jogo, e a bronca que recebia depois era uma conversa. Era uma maneira distorcida e disfuncional de interagir com a sociedade que o havia expulsado. Mas para um garoto faminto por qualquer contato humano, era melhor do que o silêncio esmagador de ser invisível. Essa necessidade de reconhecimento também alimentou seu sonho de se tornar Hokage. Não era apenas sobre poder ou prestígio. Para Naruto, o título de Hokage era a forma máxima de reconhecimento. O Hokage é a pessoa mais respeitada e amada de toda a vila. Se ele pudesse se tornar Hokage, então todos teriam que admirá-lo. Eles teriam que parar de vê-lo como um monstro ou um fracasso e finalmente vê-lo por quem ele era, Naruto Uzumaki. Seu bordão, acredite, não era apenas um cacoete bobo, era um apelo. Ele estava implorando ao mundo para acreditar nele porque, durante a maior parte de sua vida, ninguém nunca acreditou. Ele precisava da aprovação deles para validar seu próprio valor. Essa necessidade desesperada de validação é um tema que permeia toda a sua jornada. Cada batalha que ele travou, cada novo jutsu que ele aprendeu, foi um passo em direção a conquistar o respeito que ele ansiava. Ele se esforçava mais do que qualquer outra pessoa porque tinha mais a provar. Ele não estava apenas tentando se tornar um grande ninja, ele estava lutando para provar seu próprio direito de existir e ser amado. Esse trauma profundo é o motor que o impulsiona. O garoto engraçado e desajeitado que você vê na superfície é apenas a ponta do iceberg. Por baixo, jaz um garoto que faria qualquer coisa, suportaria qualquer dificuldade,
apenas para que alguém, qualquer um, finalmente olhasse para ele e visse uma pessoa digna de respeito. Durante a maior parte de sua vida jovem, todo adulto no mundo de Naruto era uma fonte de dor e rejeição. Isso incluía seu professor da academia, Iruka Umino. No início da história, Iruka está tão frustrado com Naruto quanto todos os outros. Ele vê um garoto que não presta atenção, atrapalha a aula e falha nos exames repetidamente. O que torna isso ainda mais trágico é que Iruka também era um órfão. Seus próprios pais foram mortos pela raposa de 9 caudas durante seu ataque a Konoha. Para Iruka, olhar para Naruto era como olhar para a criatura que havia destruído sua família. Ele carregava o mesmo preconceito, o mesmo ressentimento oculto, assim como o resto da vila. O ponto de virada acontece durante um dos momentos mais cruciais de toda a série. Enganado por um ninja traidor chamado Mizuki, Naruto rouba um pergaminho sagrado de jutsus proibidos. Mizuki encontra Naruto e revela o segredo mais sombrio da vila, que Naruto é o receptáculo da raposa de 9 caudas. Pela primeira vez, Naruto ouve a verdade, e ela vem de um lugar de pura malícia. Mizuki diz a ele que Iruka, como todos os outros, sempre o odiou. Ele tenta usar essa revelação devastadora para esmagar completamente o espírito de Naruto, para virá-lo contra a vila e seu professor para sempre. Naquele momento, o mundo de Naruto se estilhaça. O ódio inexplicável finalmente tem um nome. E é pior do que ele jamais poderia ter imaginado. Mas então, algo incrível acontece. Enquanto Mizuki está prestes a desferir um golpe fatal, Iruka se joga na frente de Naruto recebendo o ataque. Sangrando e com dor, Iruka olha para o garoto aterrorizado atrás dele e vê algo novo. Ele não vê a raposa demoníaca. Ele vê um garoto solitário que tem carregado um fardo impossível por toda a sua vida. Ele se vê outro órfão que desejava desesperadamente reconhecimento e lutou contra a solidão. Naquele instante, o ressentimento de Iruka se desfaz e é substituído por uma profunda empatia. Ele entende a dor de Naruto porque ele também a sentiu. Ele finalmente vê a pessoa por trás do monstro. As palavras de Iruka naquela noite mudaram o curso do destino. Ele diz a Naruto: "Você não é a raposa monstro. Você é Naruto Uzumaki, da Vila Oculta da Folha." Foi a primeira vez que uma figura adulta significativa o reconheceu verdadeiramente como pessoa, separada da besta que havia dentro dele. Iruka não apenas salvou a vida de Naruto, ele salvou sua alma. Ele lhe deu a única coisa que ele havia clamado por toda a sua vida: reconhecimento. Ao colocar sua própria bandana na cabeça de Naruto, Iruka se tornou a primeira pessoa a acreditar nele. Ele se tornou a figura paterna que Naruto nunca teve, e aquele único ato de bondade deu a Naruto a força para se levantar, dominar um novo e poderoso jutsu e derrotar Mizuki. A aceitação de Iruka foi a faísca que acendeu o fogo, mas foi a própria dor de Naruto que forneceu o combustível. Toda a sua vida de sofrimento não foi uma fraqueza, tornou-se sua maior força. Cada gota de solidão, cada momento de desespero e cada pedacinho de ódio que ele suportou foi convertido em uma vontade inabalável de ter sucesso. Sua história é a lição máxima sobre como transformar dor em poder. Enquanto outros ninjas lutavam por seu clã, sua vila ou por dever, Naruto lutava por algo muito mais pessoal e desesperado: o direito de ser visto. Isso lhe deu uma motivação que era mais profunda e poderosa do que quase qualquer um de seus colegas poderia compreender. É por isso que ele conseguiu se conectar com outras almas solitárias, como Gaara da Areia. Quando Naruto viu Gaara, ele não viu apenas um inimigo, ele viu um reflexo de si mesmo, outro Jinchuriki que era temido, odiado e tratado como um monstro. Ele entendeu a dor de Gaara em um nível que ninguém mais poderia.
Ele sabia o que era sentir-se tão sozinho a ponto de começar a acreditar que era um monstro. A batalha deles não foi apenas um confronto físico, foi uma batalha de ideologias. Ao derrotar Gaara, mas se recusar a matá-lo, Naruto mostrou a ele que havia outro caminho. Ele provou que você poderia superar essa dor sem deixar que ela o transformasse em uma criatura de ódio. Ao longo de sua jornada, o passado de Naruto moldou seu futuro. Seu desejo de proteger seus amigos era tão feroz porque ele sabia o que era não ter ninguém. Sua promessa de trazer Sasuke de volta era inquebrável porque ele não suportava a ideia de perder seu primeiro laço verdadeiro, seu irmão. Sua empatia por seus inimigos, mesmo aqueles que haviam cometido atos terríveis, veio de um lugar de compreensão de que a dor e o isolamento podem levar as pessoas a fazer coisas horríveis. Ele nunca viu o mundo em um simples preto e branco, bem contra o mal. Ele viu tons de cinza, moldados pelo sofrimento, e sempre acreditou na possibilidade de redenção porque ele mesmo era um produto dela. Em última análise, a verdade chocante sobre Naruto não é apenas que ele era o receptáculo de um demônio. A verdadeira verdade é que sua história é uma das mais profundas sobre esperança e resiliência já contadas. Ela nos ensina que nossas feridas mais profundas podem se tornar nossas maiores fontes de força. Mostra que o desejo por conexão e reconhecimento é uma necessidade humana poderosa e universal. Naruto começou como um pária odiado, um garoto invisível para o mundo. Mas, por pura força de vontade, ele transformou seu sofrimento no poder de mudar esse mundo. Ele se tornou o herói que poderia salvar a todos, porque primeiro